Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e vamos falar hoje sobre patologias das construções. Vamos entender que palavra é essa, o que está por trás deste assunto, certo? Vamos falar um pouquinho da engenharia diagnóstica. Patologia das construções está dentro da engenharia diagnóstica. Para começar, vamos definir o que é patologia. Mas só um pequeno parêntese, vamos fazer uma pequena interrupção aqui para fazer aquele pedido de sempre. Deixa o like no vídeo, se no final você não gostar, retira o like ou dá um dislike. Comenta, compartilha, porque isso é conhecimento bom, conhecimento de qualidade da engenharia. E conhecimento de qualidade deve ser compartilhado. Aproveita, se não é inscrito no canal, se inscreve, tá bom? E vamos lá. Vamos definir o que é patologia para começar. Muita gente confunde essa palavra, patologia, com doença. Quando se fala em patologias das construções, a gente acaba, mesmo quem conhece o significado da palavra, acaba se passando devido ao hábito, né? Devido a todo mundo se referir dessa forma, a palavra, né? E aí esquece que patologia, na verdade, é o estudo das doenças. Na etimologia da palavra, significa, né, ao pé da letra, significa estudo das doenças, porque patos, que vem de patos, como você está vendo aí, que é doença, e logos, estudo. Então, trata-se de um conceito antigo da medicina, que quer dizer parte da medicina que cuida do estudo das doenças. Pois é, então, fica bem claro aí que patologia não é a doença, é o estudo das doenças. Quando se fala em doenças em edifícios, em casas, né, em edificações em geral, nós estamos nos referindo a manifestações patológicas nas edificações. Bom, para cuidar de uma doença, o médico precisa, antes de mais nada, compor o diagnóstico da mesma, né, o diagnóstico da doença. Com relação às doenças das construções, nós engenheiros fazemos o mesmo. Nós precisamos diagnosticar, certo? Essa palavra diagnóstico é bastante utilizada na engenharia diagnóstica. Ou seja, conhecer o mecanismo de ocorrência, a sua origem, suas causas, sua evolução, seus sintomas e o seu estado atual. Para você diagnosticar, então você precisa conhecer, fazer a mesma coisa que o médico faz com o paciente vivo, fazer perguntas, fazer ensaios, né, passar exames. Nós vamos ver mais adiante. A patologia das construções, então, ela pode ser entendida como uma parte da engenharia que estuda os sintomas, os mecanismos, as causas e as origens dos defeitos das construções. Assim como um paciente vivo, né, um ser humano ou um animal, o médico precisa de conhecer os sintomas, né, os sintomas e entender quais os mecanismos que levaram a aqueles sintomas e quais as causas, né, que geraram aquele mecanismo, quais as causas que deram início a isso, e no caso as origens, né, dos defeitos das construções. Aí tem gente que vem e fala, pô, causas e origens não é a mesma coisa? Não, nós vamos ver mais adiante que não é a mesma coisa. Sintomas, vamos definir cada um. Sintomas, o prédio está lá com uma trinca é um sintoma, certo? Ele está lá com um bolor na parede, tá a parede lá toda mofada, aquilo é um sintoma. O mecanismo que gerou aquilo, por que ele está com uma trinca? Deve existir uma sobrecarga, pode ser que exista uma, digamos assim, no caso, o mecanismo que gerou aquela trinca. Um esforço que pode ter gerado aquela trinca, né, que pode ter a causa na temperatura, né, na sobrecarga, tudo isso são causas. Mas quando se fala em origens, dentro da engenharia diagnóstica, a origem dos defeitos das construções está mais relacionado às responsabilidades. Onde está, qual é a fase, a origem se refere a qual a fase do empreendimento cujo responsável ocasionou aquele problema.
Vamos a um exemplo prático. Digamos que uma casa está cheia de manifestações patológicas do tipo trincas. Aí você vai estudar, você vai procurar analisar tudo que está envolvido com aquele empreendimento, todos os projetos, todo o histórico de uso, se é nova, se é uma construção nova, se é uma construção mais antiga, se teve manutenções corretivas ou preventivas e coisa e tal. Enfim, você estuda tudo que está por trás daquilo. A execução, tem diário de obra, entendeu? Você vai estudar tudo para apurar quem é o responsável. A origem dos defeitos das construções está relacionado a responsabilidades. Será que o defeito das trincas, que a gente tanto está falando, que pode ser trincas estruturais ou não estruturais, será que essas trincas aí tiveram origem por causa da execução, a obra, ou será que a execução seguiu à risca o projeto, porém o projeto não preveu, digamos assim, o projeto não preveu uma carga, não previu a sobrecarga, vamos supor. E aí o pessoal executou e depois descobriu-se que a causa foi a sobrecarga, a causa daquelas trincas foi a sobrecarga. Então, não foi previsto no projeto aquela sobrecarga. Então, já dá para saber qual é a origem daquele defeito naquela construção. Isso foi só um exemplo aí para vocês entenderem. E vamos lá, você que faz laudo técnico, você precisa ter todo o cuidado, jamais jamais fazer conclusões precipitadas. É preciso analisar, digamos assim, como é que se pode dizer, de todos os ângulos possíveis o objeto do laudo técnico, que geralmente é uma edificação antiga ou nova. Então, a compreensão das manifestações patológicas, seus fenômenos e mecanismos é importante tanto nas intervenções de recuperação como também na produção de obras mais duráveis, com toda a certeza. Na engenharia diagnóstica, quando você estuda as manifestações patológicas e você retém esse conhecimento, você, digamos assim, você faz uma compilação desses conhecimentos e faz passa adiante esse conhecimento, você vai contribuir para que as próximas obras não cometam mais os mesmos erros, entendeu? Olha só para isso daí, nós temos aí um exemplo clássico, né, de uma patologia, de uma manifestação patológica que ocorre com muita frequência, que é a corrosão de armaduras, com o consequente desplacamento do concreto e diminuição do diâmetro das mesmas, da bitola. Aí a gente pode perceber. Vamos falar então de cada um daqueles detalhes. Olha só, voltando um pouco aqui os slides. Sintomas, mecanismos, causas e origem dos defeitos das construções. Por esta foto daqui, a gente já vê logo os sintomas, que são o quê? Escurecimento da armadura, manchas amareladas assim em volta da armadura sobre o concreto, que é devido ao carreamento, né, da ferrugem que se forma, desplacamento do concreto, pronto, tá aí. Esses são os sintomas. Como é que a corrosão ocorre? Ela precisa de água e de oxigênio. O concreto ela tem uma camada, certo? O concreto ele tem uma camada chamada passivadora em volta dessa armadura, que protege a armadura. Uma vez que ocorre um fenômeno de carbonatação ou despassivação da armadura por ataque de cloretos, que são as duas formas de despassivação da armadura, por carbonatação, né, e por despassivação. Aí vai ocorrer o seguinte, a armadura vai ficar desprotegida, porque essa camada passivadora do concreto, que protegia a armadura, vai ficar, ela não vai existir mais, ou vai estar bastante danificada, deixando brecha aí para o gás carbônico passar, ou então os cloretos, e aí a armadura ficar exposta à água e ao oxigênio. Então esse é o mecanismo de atuação aí, deste fenômeno daí da corrosão. E agora as causas. O que pode ter causado isso daí? Pode ser uma coisa ou a outra. Ou essa peça daí é um pilar que está dentro de uma água, por uma foto como esta daí,
não tem como a gente tirar muitas conclusões. É isso que eu gostaria de dizer para vocês. Faz parte da experiência do engenheiro, né? Eu estou passando a minha experiência para vocês aqui. Isso universidade nenhuma ensina. O que você vê muitas vezes aí, o profissional pega, as pessoas quererem que o profissional pegue uma foto como essa daí, já dê um diagnóstico já diga logo um diagnóstico com a origem, com as causas e as origens, e não é bem assim. Uma foto ela não é muito conclusiva. Você sabe que você pode ser muito influenciado por uma foto. Essa foto daí pode ser um pilar, pode ser uma viga, pode ser um pilar estreitinho que termina logo aí no canto esquerdo ou no canto direito, ou pode ser uma laje, ou pode ser um pilar muito maior do que você imagina, isso daí ser algo bem irrelevante para o que a gente está estudando. Então nunca tire, é uma coisa que eu digo para você quer ser um engenheiro experiente, mas você ainda não tem muita experiência. Primeira coisa que você tem que aprender é nunca tirar conclusões a partir de fotos. Foto é uma coisa muito inconclusiva. Você não pode se basear só por fotos para tirar conclusões, certo? Então, as causas dependem muito do contexto. Você vai ter que observar o contexto. As origens também vai depender de um estudo mais aprofundado. Eu não posso olhar essa foto e já dizer, isso aí foi culpa do construtor. Eu não sou juiz para julgar. Eu, que sou um engenheiro diagnóstico, um engenheiro civil, com especialização em engenharia diagnóstica, eu jamais posso fazer um laudo acusando uma parte ou outra. Eu simplesmente vou deixar isso a cargo do juiz. Eu vou ser imparcial no meu laudo. E não, agora eu vou dizer onde está a origem, dependendo da informação, né, dos fatos que eu tenho em mãos, eu vou dizer qual a origem, de onde surgiu o problema, mas não através de uma foto. Eu vou fazer um estudo, como eu falei para vocês, ver projetos e mais projetos, ver todos os documentos que estão por trás do empreendimento, né? Diário de obras, fotos das construções, tudo que tiver disponível eu tenho que estudar para poder traçar um diagnóstico, para poder dar um diagnóstico, para poder estudar e determinar qual foi a origem de um determinado problema. Então é isso aí, estudamos, voltando aqui, os sintomas, mecanismos, causas e origens das construções, falamos sobre cada um. Aqui também, o que vocês acham aqui? O sintoma já está bem claro, é desplacamento da pintura, né? Quais os sintomas que nós estamos vendo aí? Quais os mecanismos, quais as causas e as origens? Mas a causa e a origem, como eu já disse para vocês, é meio perigoso tirar essa conclusão apenas a partir de uma foto. Olha só isso daí. O que nós temos aí? Mais um tipo de manifestação patológica. Isso daí é o que nós chamamos de eflorescência. É quando ocorre o transporte de água, de líquido, através do concreto, dos materiais, né? Pode ser o tijolo, pode ser não apenas o concreto, tijolo, cerâmica. E aí essa água que está sendo transportada, ela acaba carreando os sais do material. Isso é um problema tipicamente do material, certo? Se o material não for de boa qualidade, se ele tiver um teor de sais muito acima do que se deve, aí vai ocorrer, né, se a peça, se o elemento da edificação estiver exposto à água, né, ao transporte de água, então vai ocorrer isso daí, a lixiviação. Olha mais exemplos aqui, de manifestações patológicas. A clássica rachadura, né? Tá muito parecendo aí, essa rachadura da esquerda, tá muito parecido aí com o caso de sobrecarga, uma carga acima do que o elemento estrutural pode suportar. E à sua direita aí nós temos uma fissura aí na diagonal, que pode ser um recalque, mas como eu já disse para vocês, não dá para tirar uma conclusão definitiva somente a partir de fotos. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai parar por aqui. Mas continua a minha proposta aí. Se vocês gostaram deste vídeo,
Deixa um comentário aí embaixo, fala se gostou, se não gostou, o que eu poderia ter falado mais, certo? Deixa o seu like, comenta, compartilha. Se é novo no canal, vê aí, avalia se vai valer a pena. Se inscreve, tá bom? Valeu!